Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcádia. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre a argila. O que é a argila? O pessoal pensa que tudo isso aqui é feito de argila. E não, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre oil clay e argila tradicional. Essa argila que muitas vezes você deve pensar que é aquela mesma argila que você usava na escola e tudo mais. Eu vou falar sobre os principais usos da argila, sobre os aspectos técnicos também, os prós e contras, um pouco da minha experiência com esse material que foi um dos primeiros que eu utilizei, beleza? Então, antes de falar tudo isso e muito mais nesse vídeo, deixa aquela curtida para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. Curta, compartilha, não é? E também nos siga lá nas redes sociais. Pô, no Instagram eu tô todo dia nos stories dando dicas, conversando um pouco mais com vocês sobre escultura em geral. Então, nos siga lá no Instagram, no Facebook. E também, se você está começando escultura agora e quer se aprimorar um pouco mais, quer conhecer um pouco mais de materiais também e dos primeiros passos para fazer uma escultura, baixe o nosso guia de escultura para iniciantes. Tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeira coisa de tudo, vamos definir o que é e o que não é argila. Bom, a argila, até se você pesquisar no Google mesmo, na Wikipedia, os primeiros sites que aparecerem aí na internet, você vai descobrir que a argila argila de modelagem, né? Ela surge da degradação de rochas feldspáticas. Aí eu fui pesquisar o que é esse negócio de rochas feldspáticas, né? Quer dizer basicamente sedimentos, rochas sedimentares. É um nome bonito para rochas sedimentares. Mas também pode se originar através de um processo químico com a ação do gás carbônico. Enfim, de qualquer forma, essa parte da degradação de rochas, né, é o método mais tradicional, né, que a própria natureza fabrica. Inclusive as melhores rochas, as melhores argilas do mundo, elas se originam dessas regiões que naturalmente já vão proporcionar essa argila. E normalmente tudo que a natureza fabrica é melhor do que a gente fabrica, não é? É o que eu costumo dizer. Mas assim, o que a gente pode mais falar sobre isso? Toda a argila vocês vão acabar encontrando, se vocês procurarem algumas informações, vocês vão acabar esbarrando num tal de chamote. O que é o chamote? O chamote é também outra composição química, vamos dizer assim, de argila. E você mesmo pode fabricar o seu chamote. Ele é basicamente uma combinação de certos sedimentos, né? De pequenas... calcário, pequenos fragmentos de sedimentos variados que podem gerar cores e densidades diferentes para a sua argila, não é? Alguns deles, obviamente, vão ter porcentagens variadas, mas o que costuma ser comum em todos eles é alguma porcentagem de sílica e alumínio. Assim, falando um pouco por cima, né, pessoal? Esse é um assunto, né? Falar sobre chamote é um assunto muito mais avançado, mas todo mundo que tenta conhecer um pouco mais de argila vai acabar esbarrando no chamote em algum momento. Eu já contei aqui em outro vídeo que praticamente a primeira massa que eu utilizei foi o biscuit, não é? Depois do biscuit, eu conheci a argila quando eu entrei lá na faculdade. Na aula de escultura da faculdade, tem umas 3, 4 aulas de estilos variados, né? Tem escultura em madeira, escultura em metal, né? Mas a primeira mesmo é a escultura em argila. E essa foi, vamos dizer assim, a matéria, a aula, que foi responsável, acho que, por eu me apaixonar de vez por escultura. Porque a argila, ela é realmente um material muito gostoso de trabalhar. Eu vou explicar um pouco mais aqui, vou falar um pouco mais sobre os aspectos técnicos que são muito bons. Porém, assim, o que eu posso dizer que eu aprendi mesmo na faculdade? As pessoas perguntam o que você aprende numa faculdade. Só falando um pouco por cima. Os professores das faculdades, no geral, isso é meio que consenso geral, pessoal. Os professores, eles são excelentes pesquisadores, eles dominam muito o assunto que eles vão passar, mas a nível de modelagem, eles não sabem nada, assim. A minha professora, ela era, sei lá, doutora, tinha vários diplomas e artigos publicados em argila, né, em cerâmica principalmente, né? Mas ela não sabia fazer uma escultura humana, né? Ela falava que era a coisa mais difícil do mundo fazer um rosto humano. E eu já mostrei aqui pra vocês em aulões, em vídeos, que não é se você tiver um método certo. Mas é porque ela nunca tinha
talvez tentado com um bom método e por aí vai. Ela era boa mesmo em pesquisar aspectos técnicos, em publicar artigos, por aí vai. E os professores de faculdade são assim. O vídeo não é sobre isso, mas de qualquer forma eu aprendi muita coisa técnica de argila, sobre como que fabrica chamote, como que você controla a densidade da sua argila através dessa manipulação dos sedimentos, por aí vai. Como que você faz para ocar, para fazer a queima, né? O pessoal fala queima, mas é basicamente a assada, né? Como que você assa a sua peça, né? Num forno e por aí vai. Tem jeitos, não é só você botar lá e pronto, acabou. Não, é muito, muito mais complicado do que assar uma peça em polymer clay, ou até o pessoal que gosta de assar peça em biscuit, por exemplo, né? Enfim, muito, muito mais complicado, nem se compara. E assim, para não ficar só na parte mais hipotética, eu quero... E assim, existem muitos tipos, tá? Mas eu quero falar especialmente sobre 3 aqui. E vai ter uma hora que eu vou comentar um pouco mais sobre um ou outro. Mas assim, pelo menos esses são os que eu trabalhei e são, acho que, os mais fáceis de encontrar e mais comuns aqui no Brasil. O primeiro tipo, e eu acho que esse é o mais conhecido pra galera que conhece escultura mesmo, né, que já trabalha com escultura, é o mais famoso e mais fácil de achar, é a argila terracota, né? Essa argila terracota é essa argila marrom, meio alaranjada, que você vai encontrar por aí, às vezes mais marrom, às vezes mais alaranjada. Até alguns fabricantes de plastilina tentam imitar essa cor da argila na própria massa, né? Na própria oil clay plastilina. E porque o pessoal gosta bastante dessa tonalidade, uma tonalidade alaranjada. Vocês veem aqui numas peças, ó, por exemplo, tem esse Goblin aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim tem a Demon Hunter. Então essas peças, elas são em oil clay, né? Já falei para vocês, mas elas imitam essa cor da terracota. De qualquer forma, assim, o aspecto técnico da terracota e da próxima que eu vou falar são iguais. A próxima é a minha favorita quando eu mexia com argila, que é a argila branca. O bacana da argila branca é que, assim, na verdade, quando você começa a modelar com ela é idêntica à terracota. Ela é, inclusive, meio acinzentada, quase é um cinza escuro. Parece um pouco a antiga clay firme, lá da Jim Clay. É meio que nessa pegada. Mas quando ela é assada, quando você assa ela no forno, ela fica num aspecto muito bonito. Ela fica tipo numa pegada de mármore, assim. Então, eu gostei muito mesmo do aspecto final dela. Por isso que acho que essa eu elegi como minha favorita, na época pelo menos. E depois tem a argila escolar. Por que eu vou comentar a argila escolar aqui com vocês, galera? Porque a argila escolar, ela é a mais comum do imaginário popular. Todo mundo que pensa em argila vai pensar em argila escolar, que é aquela argila marronzinha, né? Essa argila marronzinha é tipo begezinha, meio sépia às vezes. Ela tem até uma cor legalzinha, tá? Mas eu gosto de tom sépia em coisas assim, né? Nesse tom amarronzado. Mas assim, o problema dela é que ela é muito ruim. Ela não é simplesmente muito ruim, ela é horrorosa, ela é péssima. Ela é muito, muito quebradiça, ela não tem flexibilidade nenhuma. É uma porcaria. Eu não gosto. Quando eu dava aula em escola, eu nem gostava de utilizar essa massa. Eu recomendava, se a escola tivesse mais recursos, comprar uma argila terracota. Não é tão caro assim. Porque senão, às vezes, essa argila pode frustrar as crianças. Eu tive experiência com essa argila escolar na escola e foi péssimo. Foi horrível. Eu não gostei do que eu vi ali. Me frustrou. Eu achei que não era para fazer escultura. Então, às vezes, vocês veem como um mau material e a ausência de método, muitas vezes, ela atrapalha no seu aprendizado e pode te frustrar. Muita gente que eu conheço que acha que não serve para fazer arte, não serve para fazer escultura, é porque teve uma má experiência com materiais até na época de escola. Faltou comentar que o principal uso hoje em dia para argila tradicional, especialmente aqui no Brasil, é o uso para fazer os utilitários, né? O que é um utilitário? Utilitário são basicamente vasos, pratos, até jarros assim, né? Panelas, de certa forma. E o Brasil, inclusive, tem uma das melhores argilas do mundo. Argila totalmente tradicional, argila feita pela terra mesmo, né? Que é a do Vale do Jequitinhonha.
No Brasil, se vocês não sabem, né, o solo é muito bom, né? O Brasil é muito bom para plantio e tudo mais. E também tem esse solo argiloso próprio, né? O Vale do Jequitinhonha, inclusive, muitos pesquisadores de arte e tudo mais gostam de visitar lá essa região para experimentar dessa argila e também porque lá existem artesãs, né, locais que trabalham, fazem vasos, esses utilitários com a argila do Vale do Jequitinhonha. E é considerado um trabalho artístico autenticamente brasileiro o que elas fazem. Se vocês quiserem, depois pesquisa, é muito interessante de ver isso. Agora sim, vamos para os aspectos técnicos bons e ruins. É assim, a consistência delas, principalmente na hora que eu abri, primeira vez que eu abri um pacote, assim, peguei a argila, a consistência é muito legal, é muito gostosa, assim, ela é meio fria até, assim, você sente que é uma coisa natural, é muito legal. Se for, é claro, uma boa argila, né? E assim, ela aceita a ferramenta, né? Você pode pegar assim, dar estecada nela, que a esteca age, que é uma beleza, não tem problema nenhum. Você pode adicionar massa nela mesma e a adição de massa é excelente, isso é muito bom, é uma fácil adição de material e você consegue fazer peças grandes. Por que eu falo isso? Porque eu sempre quis fazer peças maiores, não é? E às vezes com biscuit isso era realmente muito, muito difícil, muito mais difícil ainda, não é? Agora sim, pontos negativos. Os pontos negativos é o que realmente mata a argila hoje em dia, na minha opinião. E vocês vão ver que eles não é uma coisa ou outra, não é bobeira. São coisas realmente essenciais que atrapalham tudo. Uma delas é a sujeira. Para quem não sabe, a oil clay ela faz uma sujeira mínima, praticamente inexistente. Você, às vezes, se a oil clay for muito ruim, você vai fazer uma sujeirinha local, pequenininha, e vai sujar a ponta dos dedos. Se a oil clay for que nem as que eu recomendo pra galera, você não vai fazer sujeira nenhuma. Agora, a argila, até uma argila de qualidade, como por exemplo a wet clay, né, uma argila gringa, né, que essas argilas gringas é outro nível, assim, mas mesmo assim, vai fazer uma sujeira do cão, vai fazer uma puta sujeira. E eu falo sujeira porque assim, toda argila ela tem os sedimentos que eu falei, então vai tendo uma espécie de pó. A argila, conforme ela vai secando, ela vai soltando um pó. Você vai começar a ver esse sedimento por toda parte, não acaba mais. Fora que todas as suas ferramentas elas vão ficar encrostadas com esse pó. Se você não ficar continuamente limpando tudo, que é um pé no saco, você vai ficar com suas ferramentas e sua casa tudo sujo. Ainda mais para quem mora em apartamento. Por isso, eu acho que essa questão da sujeira é algo muito importante para comentar. Coisa que não existe numa oil clay boa, existe demais na argila tradicional. Outro problema, ela seca rápido. Ah, você já falou de secar rápido no caso do epoxy clay, do biscuit e tudo mais. Não é o mesmo estilo. Não é o mesmo tipo de secagem. Você consegue controlar a secagem da argila de uma forma melhor do que esses outros materiais. É tipo assim, você tem aí uma escultura e você não quer terminar ela hoje, né? Você vai querer terminar nos próximos dias. Se você largar ela lá ao relento, 2 dias depois, ela já vai entrar no que se chama ponto de couro, que é quando ela já começa a secar. E aí fica quase impossível de você modelar. Você só vai conseguir esculpir um pouco nela, que é um ponto interessante até para você esculpir, mas modelar, esquece. Até adicionar massa, assim, você tem que fazer outros processos. É meio chatinho. O ideal é fazer o quê? É você cobrir toda... Aliás, é você borrifar muita água primeiro na sua escultura. A argila, ela trabalha muito bem com água, né? E depois você cobrir ela com um saco plástico para virar uma espécie de estufa e não deixar que ela seque rápido. Ela em contato com o ar, durante dias e mais dias, ela vai secar muito fácil. Em uma semana ela já vai estar totalmente seca. Aí você fala, mas então é só trabalhar em 2 dias. Mas mesmo assim, de um dia para outro ela já dá uma boa secada. Então, assim, para quem quiser se aventurar nesse material, saiba que tem esse problema também. Seca rápido. Mas esse não é o pior. O pior é que, assim, quando ela seca totalmente, ela no ar, ela vai já ficar boa? Não. Quando ela seca totalmente no ar, ela fica quebradiça, extremamente quebradiça. Se você não assar ela, sei lá, a impressão é que ela vai desmoronar sozinha até, com o passar do tempo. Ela começa a fazer grandes rachaduras mesmo, e aí não tem muito conserto. Aí, o ideal é ela secar sozinha, no tempo dela, e depois você assar ela. Mas antes disso, você tem que fazer uma das piores coisas que eu já fiz em escultura, que é a
ocagem. O que é a ocagem? Bom, é assim, para você fazer assar um polymer clay, por exemplo, você simplesmente pega e assa ele quando der na telha. Para uma peça em argila, por menor que seja, isso não acontece. A argila, ela tem como ela tem essa parte toda natural, ela tem um negócio que, assim, qualquer ar que houver nela, graças à temperatura extrema que ela é submetida nesses fornos, esse ar vai se expandir e pode provocar rachaduras ou até explosão da peça. Entenda que o forno que eu estou falando é pelo menos 800 graus Celsius. Tem alguns casos que é 1000, 1100, 1200 graus para conseguir determinados efeitos e a intensidade, a dureza dela ficar realmente plena, né? Então, assim, é muito calor. O ar, ele mega expande, superaquece e acaba realmente criando não só bolhas, como acontece num processo de molde, que essas bolhas elas explodem mesmo e acabam às vezes até destruindo a peça por completo. Então, assim, você não pode simplesmente deixar a peça maciça, você tem que ocar. Ocar é o quê, Bruno? Você está falando muito dessa palavra ocar. Ocar é você pegar a peça e, tipo, literalmente cavar ela por dentro. Abrir ela e cavar ela por dentro, deixando como se fosse um ovo de Páscoa, como se fosse uma casca, assim. Aí você fala, tá, ok. Ok. Isso é complicadíssimo, dependendo do tipo de peça que você faz. Se você vai fazer uma escultura com um escorço mais dinâmico, tipo aquele lobisomem que eu tenho ali, ferrou. Você vai ter que esquartejar a peça para começo de conversa, aí você vai ter que abrir a peça de uma forma que você consiga ocar, depois você tem que colocar de volta, e aí você vai assar. E se você assar fora, às vezes acontece de uma parte assar e reduzir, ainda tem a redução também, uma parte reduzir muito e não casar com a outra parte. Então, é assim, ocagem para mim é um processo que você faz uma vez para nunca mais querer fazer. Foi pelo menos comigo. Eu fiz umas 2, 3 ocagens porque precisava para a faculdade, mas nunca mais eu quis fazer ocagem. Eu até entendo nessas horas porque algumas pessoas queriam fazer placa na faculdade, né? Placa é só você fazer uma plaquinha reta de cerâmica. Ou utilitários, né? Porque aí não precisa ocar mesmo. Mas quem quer fazer uma escultura mesmo, uma coisa figurativa, tem que ocar. Pois é. Por essas e outras, também você não encontra um forno de 1000 graus fácil, né? Eu acho que os contras da argila são muito ruins e inviabilizam o trabalho. Por essas e outras que eu, hoje em dia, não recomendo o uso da argila. Só, sei lá, se você está muito curioso em saber como é que a argila usa, aí vai. Mas provavelmente você vai usar e falar, que legal, vi como é que é o material, próximo assunto. Não é algo que você vai querer fazer o resto da vida. Daria para falar ainda muito mais, né, sobre a argila. Até uma coisa que eu recomendo, assim, quem quer pesquisar, assim, por curiosidade, procura por water clay, né? Water clay é basicamente essa argila que nós estamos falando em inglês. Quando você procurar argilas em inglês, né, não é só clay. Clay, existe a oil clay, que é a nossa principal massa aqui, existe polymer clay, existe epoxy clay, e existe a water clay, que é essa argila tradicional. Então, clay é massa, é argila, não é? Mas pro gringo, né, pro americano, por exemplo, enfim, lugares de língua inglesa, eles dividem tudo bonitinho, né? A gente acabou importando de forma um pouco errada, como eu já expliquei em alguns vídeos, mas você encontra por aí como water clay esse tipo de argila. Até quando você for falar com alguém de fora, se você falar water clay, ele vai entender do que você está falando. Se você falar polymer clay, ele também vai entender. Se você falar só clay, ele vai falar, que clay? Qual clay, né? Não tem que especificar para essa galera. E assim, o que nós podemos aprender nesse vídeo? Que sim, a argila tradicional é mais um daqueles materiais que vai te condicionar. E isso é muito ruim. Quando o material te censura, te condiciona demais, ele atrapalha o seu aprendizado. E acaba muitas vezes te frustrando, como foi até o meu exemplo na época da escola. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, é sempre um prazer falar de escultura com vocês. Para quem já testou argila, já fez alguma escultura com argila, coloca aqui nos comentários a sua experiência com esse material. E, inclusive, para quem já trabalhou com argila e oil clay, coloca aí o que você achou de diferente entre esses dois materiais. Se você acha que é a mesma coisa, oil clay e argila tradicional, coloca aqui nos comentários. Como eu sempre digo, o vídeo não acaba aqui, ele acaba nos comentários. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!